Você está ouvindo o Meditai Podcast. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Meditai. E hoje eu tô com uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa muito especial, senhor Breno, há 1 ano, no Pantanal. E aí, jovem? E aí, galera, tudo bem? Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Tô muito feliz. Só um minuto. A Giovana abriu a porta e a nossa entrada tava incrível. Vocês estão gravando? Pode ver. Beijo, Gi. Desculpa! Eu não consegui aqui, não tô entrando. Muito bom. Vamos lá. E aí, galera, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz de poder estar gravando mais um podcast, estar comunicando algo que está, aquecendo o nosso coração há 1 ano. E vamos pra cima, vamos trocar uma ideia aí, né? É isso aí, gente. Você que tá aí novo e que tá ouvindo a gente já tem alguns podcasts com o Breno. A gente tem um sobre worship saturado, que foi muito legal. Faz um tempo atrás a gente falou um pouco sobre worship e tal, e sobre a música, e foi um papo bem da hora. Dá uma olhada aí no feed. E também a gente teve um muito top sobre o Jovem na Missão, que era quando o Breno tava indo pro Pantanal. Ele fez ali a escola aqui de estudo e ele estava pronto para ser enviado, ele e mais os amigos. A gente tem esse podcast também, então você pode ver o Breno antes da missão e aí agora, 1 ano depois, tu pode ver que ele já tá meio cansado, que ele já tá com a cara meio caída. Não era assim o estresse batendo, né? Mas é muito da hora poder acompanhar isso, né, cara? Acompanhar esse tempo aí. E a gente deu uns rolê agora, né? Fomos lá pra Sampa, pra Minas e tal. E foi um tempo muito massa. E, tipo assim, ver o Breno, tipo, 1 ano e as histórias e o cansaço. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Breno, sobre, tipo assim, 1 ano depois, como é que foi, como é que tá sendo, né, essa experiência no campo transcultural, no Pantanal, tão distante, né, e tipo, desse 1 ano, o que tem marcado o coração, o que tem queimado, o que tem feito a diferença aí? Cara, eu acho que há 1 ano atrás eu não tinha noção do que estaria acontecendo esse 1 ano aqui, né? Por mais que a gente estuda e a gente até sonda um pouco o lugar que a gente vai, eu ainda não tinha vindo para o Pantanal, já vim de cara, já vim para ficar. Foram experiências incríveis. Eu posso afirmar que eu admiro meus amigos que são pastores, meus amigos que se dedicam integralmente de alguma forma na igreja, né? Porque não é fácil, cara, não é fácil a gente lidar com pessoas, lidar com, eu nem digo em si com a missão, mas lidar mesmo com a jornada, né, cara? A gente se depara com tantas coisas na caminhada, mas ao mesmo tempo que não é fácil, é encorajador. Eu acho que os desafios, eles nos impulsionam todos os dias, né, cara? A gente buscar mais conhecimento, a gente buscar estratégias, e a gente, no primeiro semestre, a gente se dedicou muito no relacionamento com as famílias para fundamentar a nossa estadia ali, né? Para que as pessoas pudessem saber quem nós somos, confiar em nós, ouvir a mensagem. Desde o começo a gente já estava fazendo cultos no assentamento, mas eu posso afirmar que 1 ano depois, hoje nós temos um relacionamento profundo com as pessoas ali. E hoje, uma das nossas dificuldades é não permitir com que nós sejamos mais amigos do que missionários, né? Então a gente focou tanto em ser amigo, a gente focou tanto em ser bons em relacionamentos, que hoje a gente chega na casa e a gente começa a conversar, a gente começa a fluir no tempo de conversa, que a gente tem que se policiar um pouco para não cair ali, talvez, numa boa conversa, que não tem problema, mas nós não podemos anunciar a mensagem, a gente não pode deixar de entender o porquê nós estamos ali, né, cara? Mas muita coisa tem acontecido e muita coisa legal, cara. Eu posso afirmar que talvez foi um dos anos mais incríveis da minha vida, assim, cara. Cara, que louco, mano, que é muito louco, assim, ver, a gente, né, teve a oportunidade de visitar aí também, e ver, tipo assim, o rolê todo, e aquela coisa do começo de tentar virar primeiro esse amigo, né, e aí hoje tu já falou assim, cara, a gente já tá num momento de amizade, mas que a gente tem que, né, se policiar e lembrar e tal. E, cara, nesse 1 ano aí, nesse tempo todo, vamos rasgar, assim, o coração. Momentos tensos do tipo, putz, o que eu tô fazendo aqui? Mãe, quero voltar pra casa. Pastor, não deu boa. Teve muitos momentos de se questionar, assim, de pensar, tipo, cara, eu acho que o negócio não
não tá fluindo, ou até às vezes por algum período pensar em desistir e tal. Como é que foi esse primeiro ano? Eu acho interessante compartilhar uma experiência que aconteceu. Essa experiência pode trazer um norte para aquilo que eu quero falar. No começo nós tínhamos um turno de oração no sábado e nós estávamos ali, a gente começava a orar ali das 8 horas até umas 9h30. E um dia eu estava liderando ali a adoração, tocando no violão, bem simples, sem caixa de som, as pessoas ali em volta, e eu percebi uma distração muito grande no coração das pessoas, tipo, as pessoas olhando para o lado, as pessoas até mexendo com uma criança ali, e enfim. E naquele momento eu comecei a me perguntar, sabe, tipo, poxa Deus, a gente está se dedicando tanto aqui, a gente está fazendo tanto aqui, e parece que nada está fazendo sentido, parece que os nossos momentos de mesa, de discipulado, parece que não está virando no coração das pessoas, e Senhor, não nos permita cair, sabe, somente no ativismo, no assistencialismo, nós queremos ver corações sendo transformados. E naquele momento eu parei de tocar, o João, ele veio até o centro, e ele começou a orar, e ele perguntou, cara, você não quer continuar a adoração? Eu falei, cara, acho que não. E no outro dia eu liguei pro meu pastor, e eu comecei a compartilhar tudo isso que estava acontecendo. E o meu pastor falou assim, Breno, mais difícil do que vocês caminharem no sol quente aí, porque, né, para quem não sabe, no começo, quando a gente chegou, nos 6 primeiros meses, não tinha carro, não tinha água potável, não tinha, né, nenhum saneamento básico direito ali. A gente estava, né, como eu compartilhei, tentando manter um relacionamento bom, uma amizade boa, então nós estávamos servindo muito as famílias. Hoje nós ainda servimos. E meu pastor falou assim, mais difícil do que você, talvez, carregar uma madeira pesada no sol quente, mais difícil do que você, talvez, passar tempo, talvez, em um lugar distante da sua família, distante de uma comida legal, sem internet, mais difícil do que isso, sabe? Não vai ser isso, a dificuldade maior não vai ser isso, mas a dificuldade vai ser você lidar com a podridão do coração das pessoas. Então, eu acho que aquele dia, cara, eu comecei a chorar, e quem me conhece sabe que eu não sou de chorar facilmente, mas eu comecei a chorar, e eu pude perceber o real sentido do que eu estava ali e a dificuldade que estava à minha frente, né? Para quem não sabe, eu tenho 24 anos, eu fiz 24 anos tem pouco tempo, e a gente lida com pessoas, né, de 60 anos, 70 anos, com casais casados, e às vezes a gente chega na casa e nós nos deparamos com uma briga de casal, e é preciso ter um jogo de cintura gigantesco, é preciso ter uma sensibilidade no espírito gigantesca, para que a gente possa fluir da maneira correta. Porque eu vim de uma sociedade muito acelerada, cara. Eu vim de Brasília, eu vim de um lugar onde as coisas acontecem muito rápido. Eu cheguei em um lugar onde não tem internet. Eu cheguei em um lugar onde dificilmente as pessoas assistem televisão. Então, para se comunicar aqui, cara, eu preciso respirar um pouco mais, ficar um pouco mais tranquilo, entender que não é da velocidade que eu vim, não é do jeito que eu vim. E isso no começo foi muito difícil. Por momentos eu pensei, cara, será que é isso mesmo? Será que é eu a pessoa que deve estar aqui? Mas hoje, depois de um ano, já é bem mais fácil me comunicar com um pantaneiro. É bem mais fácil me comunicar com um morador local, mas eu acho que isso foi uma das maiores dificuldades. Lidar com a podridão no coração das pessoas. E foi isso que eu comecei falando, né? Eu admiro os meus amigos pastores. Eu admiro os meus amigos que estão integrais. Porque, cara, não é fácil, né, cara? Eu admiro o meu pastor que lida comigo, que tá, né, tipo, lidando com a podridão no meu coração. Eu acho que é isso, cara. Isso é muito legal, né, cara? Porque normalmente quando a gente fala de missão e de transcultural, a gente tem uns clichês do tipo, nossa, cara, aqui é muito tenso porque você tá no Pantanal, tem jacaré, a comida e não sei o quê. E no dia a dia, quando tu falando contigo, tu vê que a grande questão é o coração das pessoas, né? É amar mesmo as pessoas, porque é difícil, né, cara? A gente amar pessoas que muitas vezes não vão te ignorar, vão ignorar a boa nova, vão ignorar tudo isso. E não é, tipo, comparado a levar a madeira nas costas, isso é muito mais difícil, né, cara? Com certeza. Quando eu penso, tipo assim, eu não sou missionário, a gente vive, né, na igreja e tal, sempre envolvido aqui, e tem pessoas em todos os lugares, mas eu lembro que quando eu ia viajar nessas viagens missionárias, eu nunca tive problema com comida, nunca tive problema com nada assim, mas todo lugar que eu ia eu pensava, cara, o único jeito de eu ficar aqui é se eu amasse essas pessoas demais. Porque, fui pra Amazônia,
mosquito vai, né, tem bastante comida, não tem problema com nada disso. Mas, cara, eu preciso amar demais essas pessoas pra conseguir ficar aqui. E quando tu fala, né, é real, tipo assim, o que nos faz permanecer nos lugares e aí expandindo é esse amor que tem que vir de Deus, né? Porque se dependesse de nós, né, cara, chuta o pau da barraca e deixa eu vazar porque eu não aguento mais nada. E tipo assim, cara, é louco, mano, porque hoje a gente tava lá, né? Pra quem não sabe também, só pra explicar, eu falo a gente tava lá, eu estou aqui no Pantanal, mas eu estou morando a 55 quilômetros do assentamento. Então antes eu morava lá, né, mas por algumas questões nós viemos morar na cidade e nós vamos para lá 4 vezes por semana. E hoje de manhã eu tava lá, cheguei bem cedo, a gente tinha futebol com as crianças, e aí as pessoas ainda estão às vezes dentro das casas, as casas estão fechadas. E hoje foi um dia nublado, assim, e dá vontade de sair gritando, pessoal, sai para fora, por favor, vamos trazer vida para esse lugar, eu quero ver a criançada brincando, eu quero ver os homens tirando leite da vaca, a mulher fazendo queijo, vamos lá, vamos, sabe, tipo, a gente fala missão Pantanal, mas a missão não é sobre o Pantanal, é sobre os pantaneiros, é sobre as pessoas que moram aqui, né? E é exatamente o que você falou, cara, o que nos faz permanecer é o coração das pessoas que estão aqui, né, cara? Cara, que top. Isso é empolgante ouvir, tá, mano? É legal porque dentro de todas as realidades, né, tipo, depois de um ano ver você falando isso e tal, é muito legal, assim, é gratificante e, tipo, é inspirador, né? A gente sempre faz aquela coisa do tipo, fazer um rolê realidade, né? Tipo assim, mostrar que, mano, não é a mar de rosa, não é flores, mas eu gosto muito de ver isso assim, porque, tipo, cara, é inspirador, sabe? Um ano depois, e eu imagino que nesse ano tu deve ter aprendido, é o que tu falou no começo, né? Aprender a falar o pantaneiro, né? Aprender a falar da linguagem, a entender de vaca, a entender do rolê, até pra ter o assunto, caçar, né? Com os caras, né? Quando você esteve aqui, a gente teve a oportunidade de caçar com eles, né, cara? De fazer tantas coisas. É muito louco, né, cara? Isso é realmente incrível. E, cara, e quando você consegue entender isso e passa essas dificuldades, desse um ano, o que queimou, assim, tipo, o que o teu coração, sabe aquela coisa, tipo, um ano atrás eu não pensava assim, mas um ano aqui me faz abrir os olhos para essas situações, porque a gente, por mais que a gente pense, por mais que a gente converse com pessoas, a experiência muda tudo, né? Então, esse um ano aí, tipo, o que ele fez a tua cabeça falar assim, cara, muita coisa é diferente do que eu imaginava e hoje a minha cabeça pensa assim? Cara, eu acho que não foi novidade para mim, a questão do evangelho e tudo mais, mas tem algo que eu acho que é válido falar, interessante falar, e que realmente aquece o meu coração, sabe? Talvez, né, várias pessoas estão ouvindo o podcast, vão ouvir o podcast. Quando eu cheguei aqui, tudo parecia ser muito difícil, sabe? Tudo parecia ser a distância da família, a saudade dos amigos, a saudade de ministrar, a saudade, né, de tudo, da comida, da reunião no almoço, no domingo. Mas é interessante que depois de um tempo, um ano depois, as ruas aqui já não são mais estranhas para mim. A comida aqui já não é mais estranha para mim. Parece que a gente se acostuma, sabe? E olhando assim, não é mais tão difícil como era no começo. E se o meu amor pela missão, ele é maior do que o meu amor por Jesus, se esfria, cara. Porque no começo é cheio de desafio, no começo é cheio de coisa, no começo a gente tá aqui e meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? E talvez alguns missionários não concordem comigo, mas, cara, talvez o Darcy lá na Amazônia, se colocar ele na cidade, cara, hoje em dia, ele vai odiar. Ele já ama a Amazônia, ele já ama estar ali. Talvez, né, a gente tem os missionários no sertão, os amigos no Rio, e nesse um ano, sabe, cara, aquilo tem aquecido o meu coração. E aquilo que eu preciso estar sempre me alertando o meu amor pela missão não pode ser maior do que o meu amor por Jesus. Porque depois de um tempo, cara, aquela estrada que eu ficava andando 55 quilômetros todo dia, que era cansativo, eu começo a admirar a paisagem. Eu começo a tipo assim, opa, que legal, ó, já sei a cor que eu vou fazer, tô chegando, tá legal, tá gostoso. E eu não posso permitir com que o meu coração esteja nesse lugar de conforto, sabe, cara? Porque senão parece que as coisas elas começam a perder o sentido, eu começo a cair no cotidiano,
eu começo a cair na rotina e não difere da minha estadia lá em Brasília. Quando eu tava lá, que eu tinha o meu conforto da minha casa, entendeu? E eu tenho que entender e me lembrar todos os dias o que eu estou fazendo aqui, sabe? O porquê que eu estou aqui. E nesses últimos dias, né, a gente estava aqui no devocional, a gente está com alguns amigos missionários aqui, e uma amiga, ela fez uma oração que eu achei muito interessante. Ela falou assim: Senhor Jesus, se o Senhor me chamar de volta para o serviço, para que eu trabalhe em uma empresa, amém. Se o Senhor me chamar de volta para a minha igreja local, amém. Se o Senhor me chamar de volta para a minha vida normal, como eu tinha antes, amém. O meu amor pela missão não pode ser maior do que o meu amor por você, Jesus. Então, eu acho que isso tem aquecido muito o meu coração nos últimos dias, sabe, cara? Porque quando a gente começa a caminhada e a jornada missionária, parece que a gente é diferente de todo mundo, parece que ninguém entendeu o rolê, e eu começo a ficar... Mas quando eu começo a entender ali os 5 ministérios, quando eu começo a entender as coisas, é diferente, sabe, cara? Eu acho que é isso. Eu não sei se eu consegui explicar um pouco como isso chegou pra você aí. Sim, não, cara, nossa, muito top. Eu entendi muito porque é muito tentador, né, a gente se apaixonar pelo que faz, né? É um velho dilema, né, do cristão, assim, do tipo, você se apaixona pelo ministério, você se apaixona, tipo, a grande prioridade da minha vida é fazer a igreja dar certo. Enquanto, na verdade, quem tem que fazer a igreja dar certo é Jesus. Quem faz a igreja dar certo é Jesus. E eu tenho que me apaixonar por ele, né? Por quem faz, a razão de todas essas coisas. E é muito comum ver tudo, né? O missionário apaixonado pela missão, o pastor apaixonado pela igreja, o evangelista apaixonado pelo ministério e não pela razão de todas as coisas que é Cristo. E o que tu falou é muito legal, porque é uma visão muito clara pra mim, assim, o missionário que se apaixona ali pelo lugar e tal, a gente tem essa mania de fazer as ordens, né? Do tipo, nossa, o cara que ele é missionário lá não sei aonde, ele é radical e tal. Com certeza e tudo mais. Mas existem caras em São Paulo, em Itajaí, na cidade, que são tão radical quanto. Porque a vida radical deles tá sendo entregue ali, porque é o que tu falou, se tu tirar o Darcy lá da Amazônia, né? Gente, o Darcy é um missionário amigo nosso da Amazônia. Ele odeia sair da mata. Ele ama tá com os índios mesmo, assim, ele falou que a ideia dele agora é só as filhas crescerem mais pra ele voltar lá pra tribo e tal, porque a paixão dele é esse lugar. Então, trazer ele pra cidade, matar o que Deus deu pra ele, como levar o cara da cidade pra lá é a mesma coisa. Só que existem pessoas que estão tão radicais quanto ele lá, vivendo num grande centro, né? E nós ter essa humildade de enxergar isso, né? Do tipo, cara, eu tenho um papel nesse corpo, e ele não é mais nem menos do que o papel do outro, né? Porque tão importante quanto a mão é o pé, tão importante quanto um olho é o ouvido. Então, assim, é sobre a gente ter essa visão, independente de todas as coisas, ter uma humildade de entender a importância de cada um e amar Cristo acima de todas essas coisas, né? E o que a missionária ali que tu falou, que estava orando, disse, é incrível. Hoje eu amo estar aqui fazendo um rolê aqui. Mas o meu amor por Jesus, ele é tão grande ao ponto de, se ele me jogar pra lá, eu continuo amando, eu continuo... Ou é uma condição, não, eu amo Jesus nesse rolê aqui. Será que eu tô disposto a ir, vir e ir pra tudo que é lugar e continuar amando? Isso é uma pergunta tensa. Ano passado, um pouco antes da pandemia, eu fiz uma viagem para uma cidade do Brasil para conhecer um pouco um contexto de uma igreja lá. E, cara, esse é um contexto de muitas igrejas hoje no Brasil, né? Igrejas que vivem em sistema de célula, de multiplicar e disso e daquilo. E, cara, era assustador ver como as pessoas, elas têm um anseio de crescer. Antes do meu Instagram, cara, quando eu ministrava em Brasília e tipo assim, parece que eu tinha a obrigação de ser espiritual para ser reconhecido, para, sabe, um anseio de algo mais. Quando, na verdade, cara, aonde está o nosso coração, sabe? Tipo assim, essa galera talvez que tá querendo multiplicar uma célula, essa galera que tá querendo um cargo na igreja, ou um número maior de jovens na sua rede de jovens, ou tudo isso, sabe? Será que o ponto de partida inicial, se ele fosse, né, ajustado, as coisas não fluiriam de uma forma melhor, sabe? Às vezes eu vejo que nós estamos no lugar certo, talvez com as armas certas, mas lutando de uma forma totalmente errada, cara.
né? Tipo, gastando o nosso tempo de uma forma totalmente errada, cara. E, tipo, há um bom tempo, né? Tipo assim, eu já venho pensando isso, cara. Falando, Jesus, não me permita olhar para o meu irmão que fica, olhar para o meu irmão que está na igreja local, para você, para os meus amigos que estão em Brasília, e pensar que há uma diferença entre o meu ministério e o ministério deles. É lógico que talvez o fato de eu estar morando num lugar que não tem internet, que não tem água doce, é difícil, é diferente, mas não é mais espiritual ou menos espiritual, não é um passo a mais. Aqueles anjinhos, tá ligado? Tipo, sacou? Então isso tem, tipo assim, aquecido muito o meu coração nos últimos dias, sabe? Até para que isso aumente o meu amor por estar aqui, o meu amor pelo que eu tenho feito aqui, sabe? E eu acho que isso é um assunto que renderia horas de conversa aqui, né, cara? Mas que é necessário que se fale, é preciso falar, né, cara? Uhum. Davi, né? Uma coisa peço ao Senhor, né? Ou o salmista, sonda o meu coração, né? Tipo assim, mano, a verdade é que a gente precisa sondar muito a pergunta por trás da pergunta, né? Aquele porquê, o que te move, qual é a real intenção do coração, né? Isso é quando tu pensa um pouco, é assustador já. E, cara, seguindo, né, no assunto, assim, não seguindo na conversa, o que tu dá de conselho após esse 1 ano no campo, né, 1 ano na missão, assim, tu vê as pessoas que têm esse desejo daí e as pessoas que estão se movendo para isso, qual é o conselho que 1 ano depois, né, com a maturidade de 1 ano no transcultural, o que você fala para essa galera? Cara, eu acho que é muito delicado, né? E as pessoas não podem levar, às vezes, o que a gente fala como uma verdade absoluta. Ou, tipo, uma vez eu ouvi o Breno falando isso e eu vou até o fim, não tô nem aí, mano. Vai reclamar com Deus, tá ligado? Tipo, acho que as coisas não funcionam bem assim. Qualquer coisa, pega o WhatsApp do Breno aqui, ó. Fala com ele disse. Mas a gente, né, entendendo a grande comissão, eu entendo que todas as pessoas que entendem o evangelho, todas as pessoas que amam a Cristo precisam se envolver com a grande comissão. De alguma forma, essas pessoas precisam estar envolvidas com a grande comissão. Mas eu acho que existe um conflito muito grande hoje, e até um pouquinho do que a gente estava falando lá atrás, das pessoas que ficam com as pessoas que vão, as pessoas que estão chegando agora, né? Tipo, aquele anseio, aquela gana do tipo, cara, essa pessoa, ela não veio, como assim? Tipo, as pessoas não estão vindo para o campo, como assim? Sabe? Tipo, todo mundo precisa ir. E eu não penso assim, sabe? Eu não penso que todas as pessoas, elas precisam ir. Eu não penso que todas as pessoas, elas foram chamadas para estar em um campo transcultural. Mas eu entendo que todas as pessoas, de alguma forma, elas precisam se envolver com a missão. Seja na igreja local, seja no bairro local, né? Eu lembro que... Eu acho que eu devo ter falado isso no outro podcast. Algumas pessoas já me perguntaram, cara, o que eu preciso fazer para me tornar um missionário? E eu falo, cara, o missionário, ele não é reconhecido pela quilometragem de distância que ele está longe da sua casa. Tipo, vai mais um pouco aí, 150 quilômetros, agora tu é um missionário. Porque nós temos um ótimo exemplo, o Gabriel, que é líder da base Missão Pantanal. Ele é um missionário exemplar e a casa dele fica a 5 minutos aqui da base. Mas dificilmente ele vai lá na casa dele. A rotina dele é outra. O coração dele está em outro lugar, sabe? Então, eu acho que nós precisamos olhar de uma forma mais talvez inteligente, sabe? Pensar de uma forma mais progressiva para avançar o reino, não avançar o ministério, não avançar aquilo que queima no seu coração, mas avançar aquilo que a Bíblia diz, que a mensagem seja pregada em todos os povos. Nós entendemos, né, a dificuldade da mensagem chegar a povos não alcançados, e nós não podemos ser negligentes quanto a isso. Nós precisamos, né, se você é a pessoa que não vai, você é a pessoa que de alguma forma incentiva, impulsiona para que outras pessoas possam ir. Mas eu acho que no meio disso tudo, nós precisamos que entender que talvez aquela pessoa que trabalha produzindo vídeos para a igreja, ou aquela pessoa que trabalha ajustando a live ali, eu não sou mais importante do que ela, e ela não é mais importante do que eu, tipo, eu acho que é isso, sabe, um conselho que eu daria
Porque muitas das vezes eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de pessoas falando, cara, eu admiro demais o que você faz aí. E parece que eu sou um cristão 2.0. Parece que, tipo assim, não, cara, sabe? Tipo, a mensagem, a Bíblia que você lê é a mesma Bíblia que eu leio. Talvez o discipulado que você tem com o seu pastor é o mesmo que eu tenho com o meu, né? E eu admiro demais. Eu quero, tipo assim, o quanto eu admiro o meu pastor, né? Eu quero até falar sobre isso, porque ele nunca chegou para mim e falou bem assim, Breno, eu preciso de um relatório, eu preciso que você passe algumas coisas para mim, você é o nosso missionário, nós vamos te colocar em uma prateleira aqui e nós vamos mostrar o que você tem feito. Tipo, cara, nunca, tem um ano que eu tô aqui. Tem amigos que me apoiam lá em uma outra igreja em Brasília, lá na Samambaia. E, tipo assim, esses dias eu mandei meu informativo pro pastor e ele chegou para mim e falou bem assim, cara, eu só te peço uma coisa, não manda mais isso pra mim, cara. Tipo assim, eu confio em você, sabe? Eu tô ofertando na sua vida e o que você vai fazer com o dinheiro, sabe? Tipo assim, às vezes eu vejo as pessoas, elas, tipo, colocam uma pressão, sabe, muito grande, ou até mesmo, tipo, cara, o missionário. Não, cara, eu acho que eu sou o cristão que estou anunciando a mensagem, e sim, eu estou aqui, sou missionário, mas eu acho que esse é o conselho. E, cara, nós precisamos sim, cara, nos envolver com missão. Eu acho que a igreja brasileira, ela se envolve, não é que ela se envolve, mas a igreja brasileira é um pouco negligente quando o contexto, né, é missão. Nós precisamos falar sim sobre isso. Nós precisamos ter igrejas que enviam missionários, mas debaixo desse entendimento, sabe, cara? De que, tipo, cara, vamos lá, vamos pra cima. E não é esse bicho de 7 cabeças, sabe? Não é tudo isso que parece ser, sabe, cara? Eu acho que é isso, né? Você que tá na igreja local, você pode até falar um pouco melhor sobre isso, né? Lá Sim. Em São Paulo a gente estava conversando isso, você deu até um exemplo lá de um missionário que estava querendo ir, seu pai falou, cara, você pode complementar um pouco o que eu tô falando. A gente trocou bastante ideia lá, é um rolê muito louco, assim, quando tu fala, eu gostei da ideia de progredido, tipo assim, e é muito bacana tu falando como tu simplifica, né, as coisas são mais simples, né, a gente faz muita burocracia, né, esse exemplo aí que tu falou era tipo, um tempo atrás lá tinha um jovem na igreja que queria ir, meu pai é o pastor, né, e ele foi falar com o pastor, eu queria ir, ser enviado, e meu pai sendo bem sincero com ele, falou, cara, eu não vou te enviar. Ele falou, não, mas tu tem que me enviar, porque eu quero ir, bababá. Ele falou, não, mas eu não vou te enviar, porque se eu te enviar, tu vai atrapalhar a missão. Eu falei, mano, tipo assim, eu te conheço, eu sou teu pastor. Se tu for desse jeito, você vai atrapalhar o rolê. Então eu não te envio, eu não te envio por causa de você, tá? Eu não te envio porque eu amo a missão. E por amar a missão, né? E é real, né? Mas soa como uma piada, porque, claro, muitas vezes a gente quer ir sem estar preparado. E eu acho que essa simetria entre igreja e envio, que você falou, é fundamental. Do tipo, a gente ter esse coração. Existe todo um ministério, existe todo um trabalho de evangelismo, existe todo um trabalho a ser feito aqui, mas existe um coração pelo povos não alcançados. Tem que ter um clamor nisso, né? Esse rolê de prestação de contas é muito legal, do tipo assim, não, existe a importância e tal, mas eu me lembro de uma história que o Marcos do Jardim Gramacho conta, que ele falou que lá no Jardim Gramacho é o lixão e tal, então muita gente vai lá doar uma cesta básica ou alguma coisa e bate uma foto. E claro que, né, a gente vai analisar o porquê que a pessoa tá batendo essa foto e tal, e algum quer se aparecer e tudo mais, mas muitos batem a foto falando assim, não, isso aqui é pra prestar contas, né, vou bater uma foto pra falar pro pastor, pra mostrar tal. E aí o Marcos falou que uma vez o pessoal falando isso e o cara do Jardim Gramacho lá, tá, mas vocês não são crente? Vocês não acreditam um no outro, assim? Vocês não confiam um no outro? Vocês são tão desconfiados um com o outro que tem que bater uma foto pra provar que tu tá levando a cesta básica? E é assustador, é tipo assim, mano, eu acho que esse cara tem muita razão, tipo assim, será que a gente não confia tanto do tipo, eu confio tanto nesse cara que eu vou abençoar e eu confio, e ele vai lá e faz, entendeu? E hoje tem quase um, não, eu tô investindo aí, mas não esquece de mandar a nota fiscal, né? E é bem louco. Mas é um coração, cara, que tem que crescer em tudo, assim. Eu acho que essa visão de reino hoje é muito difícil. As pessoas, né, o Maicon Barroco, acho que ele comenta isso, né, que
Eu acho que ele cita alguém, então eu vou falar dele porque eu ouvi dele, mas eu acho que ele está citando uma terceira pessoa, sobre hoje existe muito movimento de expansão ministerial, né? É a minha igreja indo para abrir outra igreja minha. E isso não é missão, porque a missão é enviar para pregar o evangelho para abrir uma igreja, e não é a expansão do meu ministério. E eu acho que essa é uma compreensão de reino, né? De eu investir em missão, de eu entender missão, entendendo que essa missão não precisa ter o meu logo. Essa missão não precisa ter a minha placa. Essa missão é o reino de Deus se expandindo e crescendo, e o evangelho sendo pregado. E muitas vezes esse evangelho sendo pregado com um método que não é o meu, que não é a minha cabeça, tal. É só eu investindo porque eu acredito que o reino precisa ser expandido além do que eu acho, né? E sem a minha placa e sem o meu logo. Eu acho que essa compreensão de reino ainda é muito fraca nas igrejas, assim. Eu acho que um exemplo muito fresquinho que a gente pode dar, cara, bem quando a gente estava fazendo a viagem em São Paulo, alguns dias atrás, eu cheguei aqui, e quando eu cheguei no ônibus de manhã, né, eu peguei o avião até Campo Grande, cheguei aqui, eu estava dormindo, porque eu passei a noite viajando, foi bem cansativo, o Gabriel me acordou, falou, Breno, vem cá. Fui, e ele falou, cara, nós acabamos de receber uma oferta de 20 mil reais, nós estamos querendo comprar uma Kombi, e a gente acabou de receber uma oferta de 20 mil reais. Joey, até hoje nós não sabemos de quem veio essa oferta. Até hoje a pessoa não veio até nós e falou assim, cara, foi eu que dei. Até hoje essa pessoa não falou bem assim, me marca aí no Instagram. Eu acho que isso exemplifica muito bem o reino, cara. Sabe, tipo assim, eu tô arrepiado, assim, tipo, de verdade, assim. Porque, cara, nós precisamos encontrar na caminhada pessoas que têm esse coração, cara. Tipo assim, o que nós mais vemos são pessoas que no meio da caminhada encontram um jeitinho para que, sabe, não, vai dar certo, mas quem tá fazendo dar certo sou eu. Tipo assim, a gente tava conversando alguns dias atrás, né, sobre informativo, sobre pessoas que só mandam porque talvez querem a grana, e a gente começou a falar sobre ter bons amigos na caminhada, sabe? Quantas vezes, cara, eu chego cansado do assentamento, eu chego cansado após um dia que nós tivemos de estudo com várias famílias, e um amigo meu só me liga para saber se eu tô bem, só me liga para sorrir comigo, não me liga para perguntar, cara, e aí, isso e aquilo, só me liga para falar assim, cara, vamos para cima, sabe? Para matar a saudade, isso faz total diferença. Até mesmo mandar uma parada engraçada no WhatsApp, no Instagram ali, sabe? Tipo assim, são coisas que fazem diferença na caminhada, porque parece que depois de um tempo a gente entra num sistema tipo de empresa, que tudo que a gente faz tem que, sabe? E aí essa missão que tá, né, tá progredindo, tá indo para cima, o reino que tá avançando, eu acho que é um reino que precisa de pessoas assim, sabe, cara? Como o nome da pessoa que transferiu foi de uma mulher, sabe? Pessoas como essa mulher. E aí, nessa caminhada, a gente pode dar vários exemplos. Tipo, lá no GG Gramacho, eu tava lá no Rio de Janeiro, em 2019, e eu tava, assim, naquelas reuniões que eles fazem de oração à tarde, e tinha uma menininha, assim, que eles têm discipulado e acompanhado lá, e ela fez uma oração que me quebrou, cara. Ela falou assim, Jesus, que eu seja um vaso bem pequenininho para que eu possa transbordar mais rápido. Tipo, precisamos de pessoas assim caminhando com a gente, cara. Sabe? Tipo assim, a gente precisa de pessoas assim, cara, de verdade. Talvez a gente, nesses últimos dias, a gente tenha sido ensinados, né, ao que é grande, ao que é glamouroso, ao que é legal, mas nós precisamos voltar os olhos para aquilo que é simples, sabe? E de fato, para o reino, sabe, cara? Para pessoas que entendem o reino, como você falou, né? Tipo, que não estão interessadas na placa ou isso ou aquilo, mas que estão interessadas em fazer com que a mensagem de Cristo, que Mateus 28, seja pregado, né, cara? De uma forma mais simples, né? Cara, que massa. E, cara, um ano depois, qual é a tua ideia daqui pra frente? Quais são os teus próximos passos aí no Pantanal e o que tu tem pensado? Cara, esses dias a gente tava fazendo um estudo, depois de ter trabalhado bastante em uma casa, trabalhado com cerca, com galinheiro, com horta, e eu tava compartilhando uma mensagem com ele, sabe? Eu falei, cara, isso é ser igreja. É nós nos ajudarmos uns aos outros. É nós gastarmos a nossa vida como igreja fora do culto no domingo, né? E a minha esperança e a minha expectativa, cara, é que nos próximos 30, 40, 50, até mesmo 100 anos, as crianças que ouviram a mensagem
os homens e as mulheres que ouviram a mensagem aqui no Pantanal, sabe, cara, outros missionários possam colher os frutos. E tudo bem se não for eu a pessoa que vai colher os frutos. Apesar de nós estarmos vendo nos últimos dias muitas coisas incríveis acontecerem aqui na missão. A escolinha de futebol, a alfabetização, os estudos, os discipulados, os cultos acontecendo, as visitas que nós estamos recebendo. Mas eu acho que tudo bem se não foi eu o cara que colheu os frutos, sabe, cara? E que daqui a alguns anos algo aconteça. Dia 1º de agosto, agora, daqui poucos dias, nós vamos ter o aniversário da igreja de 1 ano. E vai ser o nosso primeiro batismo. Nós vamos poder batizar algumas pessoas. E vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de batizar alguém. Nunca batizei ninguém. E eu tô muito feliz, cara. Muito feliz pelo que Deus vai fazer nos próximos meses. Muito feliz, sabe, para a mensagem que irá chegar no coração, que irá continuar sendo pregada, sabe? Nós não estamos em busca de algo novo. Nós estamos em busca de algo que é fundamental, sabe? Para que nós possamos aprofundar as raízes da igreja. Então, eu acho que nos próximos meses, muita coisa vai acontecer, muita coisa já está acontecendo, mas o meu maior desejo, o meu maior anseio, cara, é para que os meus filhos, quando eles tiverem 20 anos, 25 anos, eles possam falar assim, cara, vamos lá visitar uma missão que o meu pai deu início há tanto tempo atrás, bora chegar e ver as coisas acontecendo, ver os frutos, ver crianças que na época eram crianças, podendo liderar a adoração, estar pregando, e quem sabe temos pessoas do Pantanal sendo enviadas para outros lugares, né? Tipo, eu até assim, tipo, me emociono em falar isso. Nós estávamos em uma reunião, na verdade não era uma reunião, a gente estava em uma conversa, assim, com uma família, e é uma das famílias que nós temos mais próximas a nós. E a mãe, né, de 2 crianças pequenas, um deve ter 7 anos e o outro deve ter 3, 4 anos, ela falou assim, a minha vontade é que os meus filhos sejam missionários, para que eles possam proporcionar para outras famílias o que vocês proporcionaram para nós um dia. Uau. E isso, cara, eu acho que faz todo sentido, sabe? Aqueles pais entendendo a mensagem e tendo o desejo no coração de falar assim, cara, que os meus filhos possam ser esses que anunciam a mensagem e que um dia eles possam ir, e tudo bem, se quando eles tiverem 18 anos eles não ficarem mais na minha casa, não ver eles, e eles sumirem no mundão aí pregando a palavra. E eu acho que a minha expectativa é essa, ver esses moleques, essas criancinhas aí pregando a palavra. E é isso, cara. Cara, que maravilhoso. Isso queima muito o coração. Isso é demais. E essa mensagem, né, do Paulo fala, né? Um plantou, o outro regou, o outro colheu. E é o reino indo. E às vezes você vai fazer coisas que só outros vão colher e tal. E essa coisa dos seus filhos um dia visitarem uma missão que, papai começou a parada aqui, isso é incrível demais, isso é louco, e eu acho que o ponto final das missões é o que está acontecendo com essa família, né, é quando a igreja local, né, a que está nascendo no Pantanal, entende tanto o evangelho que começa a enviar pessoas do Pantanal, e quem sabe, né, esses 2 pequenos aí vão pregar o evangelho em outros lugares, e cara, isso ver esse ciclo todo vai ser maravilhoso. Breno, uma mensagem agora. Depois dessa já tá até difícil, mas assim, mensagem final pra galera, pra quem tem um coração missionário e pra quem tem esse coração queimando aqui na cidade, na igreja local também. Cara, esses dias, só antes de trazer esse finalmente, há uma semana, nós estávamos almoçando na casa de uma família lá, e nós estávamos cantando algumas canções enquanto o almoço não saía, e depois do almoço nós continuamos cantando uma canção. E um gurizinho lá, cara, o Fernandinho, ele deve ter uns 7 anos de idade, ele começou a cantar uma canção com os irmãos dele. E ele cantou uma canção do Anderson Freire que diz assim: tentaram acabar com a marcha da igreja. Sem ela, a terra não povoaria o céu. Ela não teria forças para adorar, não haveriam missionários em todo lugar. Mas o plano não deu certo. E tipo assim, tentaram acabar, mas o plano não deu certo, ligado? Sem ela não haveriam missionários em todo lugar. E tipo assim, eu já tinha estudado essa canção há um tempão atrás, cara. E eu vendo as criancinhas cantarem. E esses moleques de, tipo assim, 8, 9 anos já estão cantando na igreja. E, tipo, domingo agora, uma das adolescentes vai pregar no culto, que vai ser à noite, que nós vamos ter visita e vai ser muito louco. Eu acho que, tipo assim, sabe? Isso é muito louco, isso, né? Ver isso, cara, isso aquece demais o meu coração.
E o finalmente, assim, né, a conclusão, a pergunta que eu quero deixar é, cara, com que vocês têm gastado a vida de vocês, sabe? Será que nós temos passado mais tempo no Instagram, no TikTok? Ou será que nós temos procurado algo, uma forma de amar a Cristo? Eu acho que é John Piper que fala isso, né? Cara, com que você tem gastado a sua vida? Então, o cachorro tá latindo ali fora, mas não tem problema. O meu desejo, sabe? A minha expectativa é para que os meus amigos, cara, as pessoas que estão ouvindo isso, os meus irmãos mesmo de sangue, os meus irmãos que são mais novos, sabe? Os meus avós que talvez possam ouvir isso, do mais novo ao mais velho. Cara, com que nós temos gastado a nossa vida. E não tem problema se você está trabalhando na sua vida normal, né? Porque, né, o que eu estou fazendo também é normal, mas com que nós temos gastado a nossa vida, o que tem aquecido o nosso coração, o que tem nos feito avançar, né? O que nos tem feito como igreja avançar Mateus 28 para que a mensagem chegue, sabe? Então, acho que é isso, né? Descomplicando um pouco as coisas, entendendo que eu não sou especial por estar aqui. E é isso, cara, que nós possamos avançar, que nós possamos estar juntos. E eu aguardo a sua visita aqui, Joey. E vamos pra cima, cara. Muito bom, muito bom. Iremos, com certeza, se Deus quiser, em breve a gente se vê. Seu retorno, né? Que você já viu. Né? Já fui aí no Pantanal, a gente se viu aí lá em Sampa também. Mas agora a gente vai fazer, vamos fazer um combo Pantanal, aventura na América Latina por aí. Vamos avançar. Vamos ir além. E, cara, é sempre bom te ouvir, Breno. Vamos fazer mais podcast aí, vamos trocar mais ideia. E é isso, cara. O que a gente, como é que a gente tá gastando a vida, e o que é louco pensar que um dia a gente vai estar diante de Deus e Deus vai olhar pra nós e aí não tem mais o que fazer nesse momento. Ou ele vai olhar e vai falar servo bom e fiel, ou ele vai olhar pra nós e falar, mano, não sei nem quem tu é. Acho que foi até você que compartilhou isso comigo um tempo atrás. Você falou, cara, eu faço vídeos e por que não levar isso um pouco mais a sério? Sabe, cara, eu ministro, por que não levar isso um pouco mais a sério, sabe? Eu acho que eu acabei levando um pouco a sério demais, saí de casa, larguei tudo, vim pra cá, acabei parando aqui. Mas, tipo assim, sabe, quando a parada do gastar a vida, às vezes, como eu disse, a gente tá fazendo as coisas certas, mas será que a gente tem gastado a vida em uma parada que no final do dia a gente olha e fala, cara, é isso, é essa canção que os moleques falaram, tentaram nos parar, cara, mas o plano não deu certo, mano. Sacou? Então, tipo assim, será que a gente tem gastado a vida e no final do dia, tipo, é isso, tá ligado? Bora pra... É isso. E tudo isso, né, cara, com o coração no lugar certo, né? Que é o papo de hoje aqui, que é o papo do tipo, cara, tentaram nos parar e não deu certo porque o coração tava no lugar certo, porque o objetivo era mais profundo, né? Não era egocêntrico, era algo que existe um reino maior do que eu, existe uma mensagem maior do que eu, e a gente gastou a vida na coisa certa, com o coração certo. Isso é o desejo de todos nós, e se Deus quiser, vão tentar nos parar, mas o plano não vai dar certo. Muito Jamais. bom. É nóis, bro. Deus abençoe. É nóis, That's all, abraço. Você escutou o Meditai Podcast.